Você sabe o que é e para que serve modelo de dados no Excel? Eu sou Roberto Sabino, instrutor aqui no Office Resolve. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode usar o modelo de dados, por exemplo, para fazer uma tabela dinâmica a partir de duas ou mais tabelas diferentes. Essa é uma necessidade que muitos alunos têm e às vezes têm dificuldade em fazer algo que pode ser até relativamente simples. Tudo no Excel a gente precisa treinar. Aqui eu tenho a base de dados que a gente está usando em alguns vídeos dessa série e essa base de dados tem quatro planilhas, quatro tabelas na verdade: vendas, clientes, produtos e lojas. Agora, imagina que eu quisesse fazer uma soma de total de vendas por cliente, pelo nome do cliente. Eu não tenho o nome do cliente nessa tabela e eu não tenho o total de vendas na tabela de clientes. Então eu tenho que, no mínimo, juntar as duas. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer primeiro uma tabela dinâmica só de vendas. E aí a gente vai inserir tabela dinâmica e a gente tem uma tabela dinâmica de vendas. Mas antes de subir essa dinâmica, antes de criar essa dinâmica, eu vou clicar aqui em adicionar estes dados ao modelo de dados. Isso vai fazer com que esses dados fiquem preservados e depois a gente vai conseguir usar esses dados no futuro. Então eu vou fazer clique aqui e dar OK. Belezinha. Tenho a minha dinâmica. Eu até poderia tentar, por exemplo, ID do cliente, puxo de valores para linhas para eu ter o ID do cliente aqui e agora eu faço a soma do total de vendas. Eu poderia fazer assim, poderia aqui até já colocar num moeda, reais, e eu teria as somas por cliente. Mas eu não consigo saber o nome do cliente, porque eu não tenho o nome do cliente nessa tabela. Então eu vou fazer mais uma e agora eu vou subir também as informações de clientes lá no modelo de dados. Eu vou inserir uma nova dinâmica e, na verdade, esse aqui é um dos jeitos. Depois eu vou explicar que tem outras formas de fazer isso, mas por enquanto nós vamos fazer a mesma coisa, uma nova tabela dinâmica e também adicionar ao modelo de dados. Observe, eu fiz a mesma coisa duas vezes. Agora eu vou voltar lá na minha planilha que tinha as informações de vendas por cliente e aqui, em vez de usar só as tabelas ativas, eu vou pedir para ele utilizar tudo e provavelmente eu tenho aqui agora as tabelas que eu subi no modelo de dados, tá? Por algum acaso, nessa aqui eu já tinha subido as outras tabelas, mas você, se você fizer os passos desse vídeo, provavelmente você vai ter vendas e cliente somente. E aí você pode escolher, por exemplo, o nome do cliente. Ele vai se perder. Sim, ele vai se perder. Por quê? Porque eu não criei uma relação entre o nome do cliente e os dados da tabela de vendas. Mas ele consegue, talvez, detectar isso automaticamente. Observe, nessa mensagenzinha que tem aqui, ele está dizendo, ó, relações entre tabelas podem ser necessárias. E você tem um botão aqui, ó, detectar automaticamente. Ele consegue detectar e ele consegue colocar estas informações aqui. Eu vou tirar o ID, porque eu só quero o nome, e agora eu tenho o nome do cliente, o nome do meu cliente aqui e o total de vendas para cada um desses clientes. Foram 4 clientes diferentes que fizeram compras e ele consegue identificar quanto cada um comprou. Quais são os passos que eu tenho que fazer? Subir os dados no modelo de dados e criar um relacionamento entre essas duas tabelas. A gente vai ver outras formas de fazer isso, mas a gente também tem aqui na guia dados algumas ferramentas que a gente pode utilizar e uma delas é essa daqui, ó. É o botãozinho Relações. Esse botãozinho aqui vai me permitir fazer manualmente o que o Excel acabou de fazer automaticamente. Ele criou isso aqui, ó. Ele criou esta relação entre a tabela de vendas e a tabela de clientes. E observe que uma das coisas que fez com que ele conseguisse facilmente criar essa relação foi que o nome dos campos em cada uma das tabelas é o mesmo. Então, quando você estiver montando uma base de dados e você quiser facilitar a sua vida, uma das coisas é utilizar o mesmo nome aqui, ó, ID do cliente
e aqui a ID do cliente também. Isso vai facilitar a sua vida e você vai conseguir fazer essa relação mais fácil. Vamos fazer mais um relacionamento e aqui agora a gente vai usar a tabela de lojas. Muito bem. Qual a diferença? É que o ID da loja, aqui está escrito ID da loja e lá na tabela de vendas está escrito ID loja. Vamos ver se mesmo assim ele consegue criar essa relação. Eu vou vir aqui na mesma tabela dinâmica e agora eu vou pedir uma informação de loja, por exemplo, né? Em qual loja ele fez a compra? Então eu vou lá na tabela de loja, observe que eu estou indo na tabela de loja e não na de vendas, porque eu quero o nome da loja e não o ID, e eu vou clicar aqui em nome da loja. Ele vai me falar a mesma coisa. Relações entre tabelas podem ser necessárias e eu vou pedir para ele detectar automaticamente. Curiosamente, ele conseguiu também fazer isso. E você me pergunta, Sabino, mas o nome não está diferente? Sim, o nome está ligeiramente diferente, mas além disso, eu vou clicar aqui em gerenciar relações e você vai ver que ele trouxe a mesma tabelinha aqui. Só que, olha só, embora o nome seja outro, ID loja e ID da loja, ele conseguiu visualizar isso porque ele usa dois parâmetros. E o primeiro parâmetro é o nome e o segundo parâmetro são os dados. Então eu tenho aqui em ID da loja 1, 2, 4 e 5. E em ID da loja aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. Ele consegue identificar que os dados são os mesmos. Se os dados estiverem incorretos ou se os dados não baterem, ele não vai conseguir criar essa relação automaticamente. Claro que nem sempre, se o nome do campo for muito diferente, pode ser que ele também tenha dificuldade em fazer isso. E aí, como é que você vai fazer? Você vai lá em gerenciar relações e você cria manualmente essa relação. Mas também existe uma outra forma de fazer isso, que eu vou ensinar em outro vídeo, que é a gente aprender a manipular o Power Pivot. O Power Pivot é uma maneira mais avançada de você trabalhar com o modelo de dados, mas eu vou ensinar isso num próximo vídeo. Não esqueça, se esse vídeo aqui te ajuda, deixa o like porque ajuda bastante a gente. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que podem se interessar também em fazer uma tabela dinâmica com duas ou mais tabelas, que não saiba ainda criar esses relacionamentos entre tabelas. E não esqueça, a gente está fazendo vídeo todos os dias aqui no canal. Então você se inscreve para receber as notificações cada vez que a gente subir um novo vídeo. Tem vídeo de Excel, tem vídeo de Power BI, tem vídeo de VBA, tem vídeo de inteligência artificial e muito mais coisas interessantes que a gente está fazendo aqui para o YouTube. Para finalizar, comenta aqui nesse vídeo o que você quer ver aqui no Office Resolve, que você vai ajudar bastante a gente a fazer os conteúdos que você precisa. E aí a gente vai com certeza ter mais valor agregado nos vídeos que a gente fizer. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Também vamos ter outros vídeos falando deste mesmo tema aqui e você vai ajudando a gente a melhorar cada vez mais esses vídeos. Um abraço, até o próximo.